Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo pessoal pelo convite aí para fazer essa palestra. É sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta e dá para a gente sentir cada vez mais velho, né? Porque o Marcelo foi meu aluno na graduação dele e aí cada vez... Só que ele foi aluno de imunologia, né? Na vida passada eu dava aula de imunologia, então muita gente acho que nem sabe disso, mas a nova geração já não sabe mais disso. Mas eu entrei no UNB como professor de imuno, meu doutorado foi em imunologia molecular, tem tudo a ver com ilustração, né? Mas assim, como é que tudo isso começou? Porque justamente eu sempre desenhei, desde criança sempre desenhava, como todo mundo, mas depois, quando eu estava fazendo doutorado, naquele estresse do doutorado, a correria de tudo, eu achei um curso com uma professora italiana lá na Alemanha, que fazia ilustração botânica. Como eu já fazia aquarela, pintava paisagem, coisa assim, sem grandes compromissos, eu falei, legal, vou fazer um negócio desse, porque aí eu posso juntar o meu hobby com a profissão e eu me distraio domingo, final de semana, coisa assim. E aí o negócio foi crescendo, eu voltei para o Brasil em 94, vocês não tinham nascido ainda, provavelmente. Voltei para o Brasil em 94, entrei no UNB em 95, em 97 eu criei a disciplina de ilustração científica, porque eu achava que o biólogo precisava saber desenhar. É uma coisa que a gente precisa saber, mesmo que você não vá virar um ilustrador, mas se você vai dar aula, fazer um esquema, fazer um esboço na lousa, seria interessante você ter uma ideia do desenho e coisa assim. E achei que era bacana ter uma disciplina dessa, criei a disciplina, sem grandes também expectativas, e logo no primeiro semestre me apareceram 60 pessoas para fazer. Eu falei, não, é impossível pegar esse número de gente. Aí eu tive que diminuir e tal, seleção, que é o que eu faço ainda sempre, né? Aí em 99 eu criei o núcleo de ilustração, passou pela reunião do departamento, do instituto. Nisso eu era do departamento de biologia celular, né? Aí foi criado um departamento, foi aprovado pelo instituto, e depois comecei a criar as outras disciplinas. E aí começou um período de problema, que eu falei assim, bom, são duas mulheres ciumentas, né? A ciência e a arte, não dá para ficar me dividindo entre as duas, eu vou ter que optar, ou é uma coisa ou é outra. Né? Não dava para falar, enquanto eu estou correndo aqui um gelzinho de sequenciamento, eu vou lá, pinto uma planta do cerrado, enquanto a planta do cerrado está secando, eu vou lá e faço, né, um PCR. Era impossível fazer uma coisa dessa. Aí quando eu vi que não dava para exatamente fazer as duas coisas, fiquei muito tempo me perguntando, né? Falei, puxa vida, mas o Brasil investiu um dinheirão em mim, me mandou para fora, quer dizer, estudei na universidade pública, depois fiz o mestrado aqui, depois me mandou para fora com bolsa, fiz doutorado na área de imunologia, agora vou parar tudo isso para fazer uma coisa completamente diferente, né? Então foram 5 anos mais ou menos de drama, né, na minha cabeça, o que eu ia fazer, até que eu falei, não, tem que decidir. E eu pensei o seguinte, falei, bom, se eu largar a imunologia, tem mais 5, 6, 7 pessoas aqui que trabalham, a Ana Amélia mesmo, que defendeu ontem, né, a prova dela para professor titular, que já tinha entrado até depois de mim, vão continuar fazendo imunologia aqui, e muito melhor provavelmente do que eu faria, e continuo na ilustração. Se eu parar a ilustração e continuar a imunologia, a ilustração vai morrer aqui na UNB. E como sempre teve muito interesse, eu falei, vou então continuar na ilustração. O negócio acabou dando certo. E, bom, se provou que era uma coisa que realmente deu certo, né? Então, felizmente, tem tido sempre bastante interesse, né? Muitas pessoas querendo fazer a disciplina e tal. Mas aí começa uma outra coisa, né? Começou uma outra luta, que é mais ou menos esse primeiro slide aqui, né? Aqui para cá, né? Tá lá um nosso antepassado lá, o meu antepassado lá pintando na parede, chega alguém e pergunta, mas você não tem nenhum emprego tipo caçador-coletor ou qualquer coisa assim, né? Que quando a gente fala, né? Aqui no Brasil, quando eu falo, por exemplo, eu faço ilustração botânica, ilustração científica, parece desenho animado. Né? O meu interlocutor fica com um pontinho de interrogação no olho, já esperando a segunda frase para eu explicar que é tarará, 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 né? Quando eu estava na Inglaterra, como o Clepton falou, fazendo curso lá no Kew Gardens, eu falava, não, estou na ilustração botânica, todo mundo, que legal, que bacana, não sei o quê. Quando encontrava alguém na rua, conhecia algum vizinho, alguma coisa assim. Sim, contando que quando eu fiz a graduação aqui no UNB, era por habilitação. Então, meu diploma é bacharel em Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Molecular. Ou seja, eu escolhi Biologia Molecular, então todas as disciplinas
da zoologia, da botânica, da ecologia eram optativas para mim. E eu odiava a botânica acima de todas as coisas. E não peguei uma disciplina de botânica. Então, você pega o meu currículo, não tem nenhuma botânica, né? Mas da parte molecular, né? A gente saía muito mais especificamente formado que vocês saem hoje, mas sem ideia geral nenhuma. Se me jogasse no laboratório, eu faria qualquer coisa. Se me jogasse no campo, faz um projeto, eu não sabia onde era em cima, onde era embaixo, né? Fiz zoologia de invertebrados, porque tinha que desenhar, e fiz ecologia, porque eu tinha dúvida se eu ia fazer ecologia ou biologia molecular. Aí, como eu achava o cerrado horrível, tudo torto, tudo seco, eu queria uma floresta caduca, né? Queria uns leões para trabalhar, algumas coisas assim muito fáceis de achar no cerrado. Aí eu falei, não, vou fazer biologia molecular, não fiz ecologia. Então, é engraçado como as coisas vão seguindo, mas acabam voltando sempre, às vezes, para os mesmos lugares. Ou seja, eu que não fiz botânica, depois fui parar na meca da botânica do mundo, no Kew Gardens, né? O terceiro lugar em biodiversidade no mundo, Brasil e Indonésia, Kew Gardens, porque os ingleses foram para o mundo inteiro e trouxeram plantas do mundo inteiro para lá, então você acha virtualmente qualquer planta ali, né? E fui estudar botânica por conta. Aí, há uns 2, 3 anos atrás, fiz a disciplina da Lúcia de fanerógamas e fui fazendo outras coisas assim e tal, acompanhando lá na sala da frente da ilustração. E para tirar o atraso, né, que eu não tive da ilustração na parte molecular. E o que é ótimo, né, porque aí você estuda porque você gosta, não porque você é obrigado, que é uma disciplina optativa, obrigatória, e você tem que fazer mesmo não gostando. Mas enfim, aí isso era outra história. Mas a ilustração, não, é para baixo. Mas a ilustração, né, é uma área interessante porque muita gente justamente pergunta, fala, mas o que é ilustração? Né? O que é ilustração científica? Para que serve? Né? São duas perguntas que eu acabo escutando muito. Né? A ilustração científica é um instrumento para comunicação científica. Né? É um instrumento que você vai usar para comunicar uma ideia, para comunicar uma coisa que você descobriu. Né? Imagine um livro didático, ou imagine os livros didáticos, sem nenhum tipo de imagem. Que coisa horrorosa, que coisa chata, que coisa absolutamente estéril seria. Né? Quanto mais você teria que falar se você não tivesse uma imagem para explicar um texto, ou se você não tivesse uma imagem para explicar alguma coisa que você acabou de descobrir e quer mostrar para alguém. Né? Essa comunicação, ela pode ocorrer em diversos níveis. Né? O que é comunicação? Você tem uma mensagem que é emitida e você tem alguém que vai receber essa mensagem. Mas, como essa mensagem vai ser transmitida, também pode ser de várias formas. Eu posso ter uma comunicação entre pares. Então, eu descubro uma espécie nova e vou publicar numa revista científica. Então, um desenho que eu faço nesse nível, eu tenho que ter todos os detalhes possíveis, contando o número de penas, de pelos, de escamas na linha lateral de um peixe, tudo. Porque é para outro especialista que eu estou mostrando essa mensagem. Se o Correio Brasiliense me procura e fala assim, olha, a gente estava querendo fazer uma reportagem sobre o Zika vírus e eu queria que você escrevesse alguma coisa. Imagina se eu escrevo sobre o Zika vírus uma página do Correio Brasiliense sem nenhuma imagem. Quem vai ler? Ninguém. O pessoal olha aquilo lá, vê aquele texto daquele tamanho, passa para a página seguinte. Se em vez disso eu faço um infográfico, faço uma imagem mostrando o ciclo da Zika, e faço um texto desse tamanho, muito provavelmente a pessoa vai olhar, vai ver aquela imagem, vai se sentir atraído pela imagem, pelas cores, pelo que está ali, mesmo sem querer, vai aprender aquilo ali, a gente vai chegar daqui a pouco nisso, e pronto, minha mensagem foi passada. E eu posso fazer um livro de divulgação científica para criança. Então eu não preciso contar o número de escamas num peixe, porque a criança, para ela, não vai fazer a mínima diferença quantas escamas tem na linha lateral, mas ela tem que olhar para aquela imagem e reconhecer que aquilo é um peixe. Então, a qualidade ou a complexidade do desenho também vai ser diferente para cada público-alvo que eu quero atingir, né? Que é, então, a base da comunicação. Mas, a ilustração científica ou a ilustração ou o desenho, quando é que começou? Por que começou? E quem eram os artistas? Vocês fazem uma ideia disso? Quando começou a ilustração? Provavelmente a ilustração começou há 15 mil anos atrás, no período madalenense, né? Com as grandes grutas que a gente tem no sul da França, no sul da Espanha, né?
justamente nesse período, aonde, muito provavelmente, a gente nem tinha ainda uma linguagem estabelecida, uma linguagem ordenada, com gramática, com palavras, com significação, com palavras subentendidas, né? Como, por exemplo, uma poesia, que uma palavra pode significar coisas completamente diferentes. Imagina, longe disso, né? Mas os homens daquela época já se comunicavam com imagens assim, né? Aqui não dá para a gente ver direito, mas a Gruta de Altamira, né, que é uma gruta no sul da Espanha, fica a 30 quilômetros da cidade de Santander, né? O mesmo nome do banco. Aqui vocês têm uma ideia, né? Hoje essa gruta, como outras, elas estão fechadas à visita, porque a quantidade de pessoas entrando naquelas grutas e respirando e liberando gás carbônico estava afetando essas pinturas. Então, obviamente, a Rainha Sofia da Espanha pode visitar essa gruta, mas nós, pobres mortais, né, a gente visita um facsímile que tem do lado, né, dessas grutas. Se vocês veem aqui, então, no teto dessa gruta, né, Altamira era chamada a Capela Sistina do Paleolítico, por causa da grandeza da gruta e das pinturas, aonde a gente tem, então, pinturas de touros, de bisões, né, de vários animais no teto das cavernas, e muitas vezes o grau de refinamento é tanto que a anatomia desses animais era representada nos relevos das pedras. Então, quem ia fazer aquilo pensava onde ia colocar. Nem falava direito, nem sabia falar uga-buga ainda, provavelmente, mas já tinha esse tipo de sensibilidade. Tanto é que, quando essas cavernas foram descobertas, muitos pesquisadores acharam que eram falsificações, que era impossível pessoas daquela época, homens daquela época, terem esse tipo de sensibilidade artística, né? Então, vocês imaginam, aqui dá para ter uma ideia em relação ao tamanho das pessoas, ao tamanho dessas pinturas, né? Muitas dessas pinturas chegaram até nós porque foram feitas à base de óxidos, né? Então, óxido de ferro, que é muito estável, que dá os amarelos, os vermelhos, o carvão para dar os pretos, né? Se eles usaram outras cores, azuis, alguns amarelos, alguns verdes, isso não chega até nós porque são todos pigmentos à base orgânica e esses pigmentos se decompõem, né? Todos eles têm anéis aromáticos, esses anéis aromáticos são quebrados e a cor desaparece, né? Meu passado molecular ajuda nisso, né? Então, a gente vê só mesmo essas cores mais terrosas, né? Outra gruta super famosa é a Gruta de Lascaux, na França, né? E aí a gente percebe aqui nessa gruta também, de novo, representação de bisões. Às vezes a gente via cavalos, né? Mas muitos deles eram bisões. E aqui vocês veem os animais feridos. Então, por que isso era feito? Isso é uma grande discussão, né? E sempre vai ser, porque provavelmente a gente nunca vai achar uma resposta. Isso daí era porque alguém queria decorar o teto da casa que morava? Isso daí era, alguém estava ensinando para os mais jovens como que eu vou caçar esse animal e aonde eu tenho que atirar uma flecha para esse animal morrer, né? Ou isso fazia parte de algum ritual religioso, onde eu fazia um tipo de uma magia propiciatória. A gente vai caçar semana que vem, então vamos fazer uma mágica para fixar na parede esse bicho, que é o que a gente quer pegar. É uma das teorias mais aceitas, porque são representados nas cavernas, né? Tem toda uma estatística de quais são os animais, normalmente os animais grandes, perigosos e difíceis de serem caçados. Você tem bisão, você tem rinoceronte, você tem, né, tem alguns cavalos também, mas você não tem um coelho, você não tem um rato, você não tem, entendeu? Então, muito provavelmente isso tinha um outro significado. E essa pintura aqui, né, essa representação, que é a única ave, né, representada em toda a pintura do Paleolítico, né, junto aqui com um indivíduo que parece que está morto ou deitado ou num transe extático, e aqui do lado é um bisão que tem as entranhas saindo para fora. Então, isso foi interpretado como sendo essa ave a alma do xamã, que está aqui em transe, né, aonde ele está, então, fazendo um tipo de magia para você pegar aquele animal, para esse animal ser caçado proximamente. Então, existe uma série de interpretações que se fazem e são teorias muito interessantes da gente ler.
Outras cavernas, outras grutas existem, e essa daqui eu separei. Interessante que, por exemplo, rinoceronte não é um bicho que a gente costuma associar à fauna europeia, mas nessa época era, né? Então, obviamente, essas pessoas não viajaram para a África para ver o rinoceronte e voltaram, né? Então, né, existiam rinocerontes ali na Europa. E aqui um cavalo mosqueado, e eu gosto muito dessa imagem porque, não sei se dá para vocês verem, tem a assinatura do artista. Alguém colocou a mão ali e pintou, né? Provavelmente está marcando, olha, esse cavalo pintado aqui é meu, tá? Então, pôs ali a mão, tal, era uma forma, às vezes, de dizer. Então, provavelmente a única assinatura que a gente tem nessa arte do Paleolítico, acho que é essa mão aí. Bom, do Paleolítico a gente dá um pulo, então, de alguns 10, 15 mil, 12 mil anos, mais ou menos, e vai para também alguns séculos antes de Cristo, 2, 3 mil anos antes de Cristo, e a gente tem então aqui essa pintura desses gansos encontrados na tumba de um príncipe egípcio, filho de um faraó, Sneferu. Esse friso aqui, ele tem mais ou menos isso daqui de altura e tem de 4 a 6 metros de comprimento, está lá no Museu Egípcio do Cairo. Eu vi esse friso aqui, é a coisa mais linda do mundo. Sobreviveu, né, ou foi levado para o Museu Egípcio só esse friso que fazia parte de toda uma representação na parede da tumba desse príncipe egípcio. E o interessante é que vocês veem, tem 3 gansos olhando para a esquerda, 3 gansos olhando para a direita. No grupo, 2 de cabeça alta, 1 de cabeça baixa. Só que 3, na escrita egípcia, significa muitos. Então, esse príncipe tinha muitos gansos, né? Ao contrário da representação dos humanos, que era uma coisa muito hierática, assim, na pintura egípcia, tinha que ser de perfil, etc, tinha várias regras para isso. Esses gansos foram representados de tal maneira realistas que você consegue identificar a espécie deles, que ainda existem, a gente acha esse ganso no norte da África. E eles são exatamente assim, né? Então foi feito de uma forma absolutamente realista que o resto da pintura egípcia não fazia, né? E esses gansos são considerados provavelmente a maior obra-prima da pintura egípcia, né? Dessa parte. Na tumba do real cabeleireiro, né, de outro faraó, foi encontrado também uma pintura de um pequeno lago que ele provavelmente tinha no jardim do seu palácio, com as várias espécies de peixes e aves que tinham ali, né? E aqui as árvores, bom, vocês veem, enquanto os peixes e as aves são bem representados, as árvores foram colocadas sem perspectiva nenhuma, como se estivessem todas deitadas ali e tal, né? E uma outra pintura da mesma tumba mostra diversas espécies de aves, que provavelmente, né, são aves numa árvore de acácia, que também você consegue identificar as espécies dessas aves, porque apesar da pintura ser simples, ele conseguiu captar todas as marcas de campo, todas as marcas de identificação dessas aves, então você sabe que bichos são esses daí, né? Mas provavelmente ele nunca viu todas essas aves ao mesmo tempo nessa acácia, né? Então ele estava representando ou aquilo que esse empregado da corte gostava, ou que ele tinha no jardim lá do palácio dele. Depois, também alguns anos depois, uma das coisas que eu mais gosto de ver quando eu vou no Museu Britânico lá em Londres são esses frisos do palácio do rei Assurbanipal da Babilônia, que mostra uma caça dos leões. Então, esses frisos são enormes, dá para você ter ideia aqui também pela altura, são mais altos que isso daqui, né? Aonde os leões, coitados, né, todos mortos aqui, são essa leoa aqui com as flechas, são representados com uma realidade na anatomia que é impressionante. Impressionante como foi super bem representado, né? Olha aqui a anatomia do cachorro também, aqui da caça e tal. Era uma caça meio organizada, porque na verdade era uma arena onde eles soltavam os leões para o rei caçar, né? Então ficava o rei lá com todo mundo em volta. Se o leão viesse para cima do rei, eles matavam o leão antes do rei matar o rei. Mas enfim, era a caça do rei, né? Mas é um dos pontos altos da arte de pintura, né? Da vida selvagem, né? Que a gente tem. Bom,
Então aí agora a gente dá um pulo de mais alguns séculos e já na Europa, na Idade Média, a gente começa a achar então os famosos herbários, né? Então esses herbários, eles eram uma coletânea de plantas, né, feitas num livro, que tinham então a finalidade de ensinar para as pessoas, provavelmente para os médicos da época, ou para quem exercia a medicina, qual a função de cada planta, né? Qual era boa de comer, qual era boa de curar, qual era boa de matar, que também era uma coisa que dava muito dinheiro, né? Quem sabia todas essas coisas. Lembrando que isso daqui não é em papel, né? O papel ainda não tinha chegado na Europa nessa época. Então, o que se usava aí, na verdade, era um velino. O velino, o que é? É um pedaço de couro da barriga de bezerros, né, que eram tratados, então você escrevia ali no couro. É um material fantástico de se trabalhar, né? Até hoje é produzido, existem hoje só 2 empresas no mundo que fazem isso, mas todas as leis da Inglaterra são transcritas em velino. A última coisa que foi transcrita em velino foi a certidão de casamento do príncipe Harry, né, que acabou de casar lá. Todas as leis do parlamento britânico são todas transcritas em velino. E pintar no velino não é fácil, o negócio é muito mais caro. Um quadro de aquarela que seja desse tamanho assim, na Inglaterra você vende por 1.500, 2.000 libras. Um velino desse tamanho que você pinta, um figo, você pode vender também por 1.000 libras. Né? Porque o velino é caro e pintar no velino não é fácil. Então, tem tudo isso. Mas um dos mais famosos desses herbários é esse Códex, né, que é uma cópia do herbário feito por Pedânios Dioscórides, que era um médico do exército romano na Grécia, e ele fez então uma coletânea de 1.500 plantas que eram utilizadas pelo exército romano para curar os soldados que pegavam doença quando iam para outros lugares ou quando eram feridos na guerra. E esse herbário que existe hoje, esse Códex, está em Viena. O original do Dioscórides se perdeu há muito tempo, mas isso é uma réplica que foi feita nos anos 500 e alguma coisa por uma princesa em Constantinopla, que era a Juliana Anícia, que era a filha de um dos últimos reis imperadores do Império Romano do Ocidente. E isso daí sobreviveu e está em Viena. Então, vocês veem que até que esse Códex de Dioscórides foi usado pelas escolas de medicina por 1.500 anos. Né? Até chegar no começo do Renascimento e as pessoas começarem a estudar e ir direto para a fonte, em vez de ficar copiando de outros livros antigos. Hoje, quando você descobre alguma coisa, publica numa revista. Quando aquilo vai aparecer num livro, já está desatualizado. Imagine um livro que ficou sendo usado durante 1.500 anos. É fantástico, né? Mas, enfim, nesse códex também aparecem algumas espécies de aves, né? Tem um compêndio ali também sobre aves nesse livro, né? Mas foi um dos marcos também para a parte de ilustração botânica. Nessa mesma época, junto com os herbários, a gente tinha os bestiários. E os bestiários eram uma coletânea de contos, principalmente contos de fundos morais, né, sobre os animais. Animais que existiam, como, por exemplo, o elefante. Animais um pouco mais difíceis de serem achados, como a fênix, de Harry Potter. Como aqui um unicórnio, né? Como aqui sei lá o que é isso, seria uma cabra azul pintada de amarelo, bom, né? Seja lá o nome disso. Mas o que era importante não era a veracidade desses bichos, mas era aquilo de moral que eles tinham para ensinar. Porque se esses bichos também tinham sido criados por Deus, eles tinham características que poderiam ser aproveitadas pelos homens. Então, os contos, né, e as fábulas que estavam presentes nos bestiários tinham também essa finalidade de ensinar, de educar, né? Mas foram produzidas imagens fantásticas, né, desses animais, mesmo que eles não existam. Também, mais ou menos dessa época, tem os famosos livros das horas. Lembrando que isso daqui tudo não é papel, isso daqui são folhas de couro, né? Um couro bem fininho, do velino, né? Que o mais famoso é esse daqui, que é o Livro das Horas, da Ana da Bretanha, que foi uma das rainhas mais importantes da França, antes da união da Bretanha com a França ainda. A Bretanha só foi anexada à França, era dela a Bretanha, né? Só foi anexada à França pouco depois.
Mas esses livros das horas chamam livro das horas por quê? Porque tinham as preces de todas as horas, das 6, das 8, das 10, do meio-dia, das 2 da tarde, das 6 da tarde e tal, coisa assim, né? Então era uma coletânea de preces, como era para uma princesa, obviamente, que isso daqui era todo decorado, com iluminuras, né? Folha de ouro, né? E todas essas pinturas. E esse daqui é do Duque de Berry, que também era um príncipe da Borgonha, também muito famoso e que dava muito dinheiro para as artes, né? Então ele encomendou esse livro das horas aqui. E aqui tem, não dá para ver, mas tem os dias e os nomes dos santos de cada um dos dias, então era um compêndio bastante completo esse daqui. Mas essas plantas eram pintadas de formas absolutamente realistas. Você consegue também identificar todas essas espécies de plantas, né? Que às vezes tinham alguma coisa a ver com o texto, com toda a simbologia das plantas ali no texto, ou não. Estavam só mesmo com um fim decorativo, né? No começo do Renascimento, teve esse artista, Antonio Pisanello, um italiano, bastante famoso também, e que começou a deixar de copiar as coisas que os outros já tinham feito e começou a ir para os modelos naturais. Então, em vez de eu copiar um cavalo que alguém já pintou, eu vou olhar para o cavalo e vou desenhar o cavalo como eu estou vendo, né? Então, ele também foi um marco interessante para esse desenvolvimento. Não precisa apresentar, Leonardo da Vinci também fez desenhos, né, estudos aqui de uma pata de urso, e aqui não dá para ver, mas é de Robus fruticosus, amora selvagem, acho que é amora selvagem, né? Que ele fazia muitas vezes como estudo para isso daí aparecer em algum quadro dele, mas provavelmente não tinha nenhum quadro que ele ia botar uma pata dissecada de urso, mas ele estava querendo entender como é que era aquilo por dentro, como é que aquela coisa funcionava, né? Então ele desenhava não só para fazer uma coisa bonita, mas ele estava estudando, ele estava querendo saber o que era aquilo e como aquilo, né, dava certo. Leonardo na Itália, Dürer na Alemanha, provavelmente o artista mais famoso do Renascimento nórdico, né? Essa asa, né, ele fez em 1512, isso daqui também em 1514, ou seja, tinham 14 anos que o Brasil tinha sido descoberto, ele estava pintando isso daqui, né? São pinturas fantásticas. E muita gente fala, mas aquarela é no papel, é não sei o quê, descora, desbota. Isso daqui tem em Viena e está tão lindo hoje quanto na época que ele fez, né? É só uma questão de conservação. E dele também é famoso esse pequeno pedaço de grama, né, ou de gramado, que você consegue identificar também entre 14 e 21 espécies de plantas. Tamanho realismo que ele pintou cada uma dessas plantas, né? Então, a atenção ao detalhe, né, é extremamente importante. E aqui esse rinoceronte, eu não sei se vocês já viram essa imagem do rinoceronte de Dürer. Esse rinoceronte chamava Ganda. É uma história engraçada. O rei de Portugal, isso foi em 1515, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, mas os portugueses já estavam na África. Ele ele traz, né, um rinoceronte, né? E o que faz um bom rei católico com um rinoceronte? Dá de presente para o Papa, né? Então ele deu de presente para o Papa, que na época era o Leão X, esse rinoceronte. E esse rinoceronte, então, tinha que ir de Lisboa para Roma. Hoje é muito fácil, você vai no Sacarneiro, não, Sacarneiro é no Porto, né? Você vai no aeroporto de Lisboa, chega lá no Leonardo da Vinci em Roma, muito fácil. Mas em 1515 era uma viagem um pouco mais complicada, né? Então esse rinoceronte tinha que percorrer a Europa, atravessar os Alpes e chegar até Roma. É claro, se um bicho desse vai passar pelo meu principado, pelo meu ducado, pelo meu condado, é óbvio que eu vou ter prestígio. Então, esse bicho, para sair de Lisboa e chegar a Roma, ele fez um zigue-zague tão grande, coitado, né? Em determinado lugar, embarcam ele no navio para chegar mais fácil em Roma. Antes de chegar em Roma, o navio naufraga e o bicho morre. Ou seja, o Papa não recebe o rinoceronte. Alguém que viu o rinoceronte contou para Dürer e descreveu o que era um rinoceronte. Então, isso daqui foi o primeiro rinoceronte visto na Europa, né? Então, isso daqui é um retrato falado de um rinoceronte. Para um retrato falado, para alguém que nunca viu um bicho, até que não é uma coisa muito diferente do que é um rinoceronte,
Ele até que acertou bastante bem. Experimentem falar para alguém alguma coisa que você nunca viu e descreva um rinoceronte, né? Não é fácil, né? Então, tanto quem descreveu quanto o Dürer, né, conseguiram bastante bem essa imagem. Ia precisar mais 200 anos para outro rinoceronte chegar na Europa, né? Depois desse daí. Bom, agora já por volta de 1600 e alguma coisa, a gente já está no Barroco, né? Um dos grandes destaques da ilustração botânica é esse Nicolas Robert, que é esse pintor francês, que uma das coisas mais conhecidas que ele fez, né, foi a capa desse livro, A Guirlanda de Júlia, né, que foi encomendado pelo Duque de Montpensier para Julie d'Angers, que era muito mais nova que ele e ele queria casar com ela. Então, para tentar convencer ela a casar com um cara bem mais velho, ele escreveu um livro de poesia e pediu para o Robert fazer essa ilustração. Ele ficou famoso, isso chamou a atenção do tio do Luís XIV, que na época era o regente, né, o Duque de Orleans, que contratou para pintar todas as flores do palácio dele. E ele começou a pintar em folhos grandes assim, todas as flores do palácio do Duque de Orleans, que foi a origem de uma coleção enorme que existe hoje em Paris, está lá no antigo Jardim do Rei, que hoje é o Jardin des Plantes, o Jardim Botânico de Paris, que são os velinos do rei, né, tudo também pintado em velino. Então ele começou a pintar isso daí, depois morreu o regente, Luís XIV subiu, ele virou pintor de miniaturas de Luís XIV, né, e teve uma grande carreira de sucesso. Maria Sibila Merian, vocês já ouviram falar dela? Ela estava, quando não era o euro ainda, eram as notas de marcos, ela era a nota de 500 marcos, a maior nota que tinha na Alemanha, era a figura, o rosto da Maria Sibila Merian. Era uma alemã que em 1699, né, já com uma filha, veio para o Suriname. Imagina, ela sozinha, com uma filha, passar um ano no Suriname. Já não era uma mulher comum, né? Mas ela sempre tinha se interessado pela pintura de insetos e plantas e bichos e coisas assim. E ela se recusava a acreditar, né, que era o comum da época, a geração espontânea, que uma coisa tão linda quanto uma borboleta viesse de uma lama, viesse de um barro, de uma coisa qualquer. E ela então, né, nas observações que ela fez, ela viu que na verdade não, a borboleta não vem da lama, a borboleta vem de uma lagarta. E foi a primeira pessoa a observar e descrever a metamorfose. Só que ela tinha cometido 2 crimes. Primeiro, era mulher, ninguém acreditava no que ela falava. E segundo, ela escreveu em alemão e não em latim, que era a língua da ciência. Ou seja, praticamente só agora, no começo do século XX, é que foi dado a ela o crédito de ter sido, né, a primeira pessoa a ter descrito a metamorfose, né? E esses grandes livros de plantas que ela ilustrou, ela sempre procurava colocar a lagarta na planta que ela explorava e depois o resultado ali daquela metamorfose. E aí ela começou a procurar vários outros animais que também eventualmente passavam por isso. Por exemplo, a rã, ela tem uma sequência interessante, desde o ovo o girino até a rã, também é bem bacana. O Claude Aubrier também foi pintor de Luís XIV, também trabalhou no atual Jardim Botânico de Paris, né? Fez vários tipos de ilustração, pintava muita planta, mas não se restringia só à botânica. Ele também fazia muita coisa na zoologia. George Stubbs, esse inglês, foi talvez o ilustrador que mais se aproximou de um anatomista. Ele era perfeito na anatomia dos animais, principalmente na anatomia dos cavalos, né? E foi nessa época que foi criado o Jockey Club da Inglaterra. Vários dos nobres que criaram o Jockey Club eram patronos dele, né? Ele pintou vários quadros dos cavalos da nobreza inglesa, né? Depois de ter feito para o Duque de Richmond. E ele gostava de fazer esse tipo de trabalho, que é chamado écorché, que você tira, né, a pele e fica só com os músculos. Então, vocês veem, na mesma pose, você tem essa galinha aqui, só o esqueleto e depois só a musculatura, que é o que ele faz com o cavalo, só o esqueleto, só o músculo, depois o que vem ali por cima do músculo. Porque se a gente tem um claro e um escuro aqui, isso é um reflexo dos músculos que estão ali embaixo, que é o reflexo da ossatura que está ali embaixo, afinal de contas, né? Esse outro francês que fugiu para a Inglaterra na época da Revolução Francesa, pintava em aquarela e
ele pintava, então, por exemplo, grandes coleções de conchas, grandes coleções de minerais, né? Lembrando que concha chegou a ser proibido pela igreja como pecado capital você colecionar, porque as pessoas estavam destruindo fortunas por causa de conchas. Os colecionadores iam para os portos e esperar os barcos que vinham da Austrália, que vinham da América do Sul, que vinham de outros lugares, e compravam as conchas por preços astronômicos. E várias famílias foram à falência por causa disso, né? Chegou a ser proibido como pecado. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com as tulipas, né? Na época da febre das tulipas. Então, quer dizer, você ter uma coleção de conchas dessa era a coisa mais ostentativa do mundo, né? Quer dizer, era uma ostentação absurda, né? E essas coleções, que eram os gabinetes de curiosidades, né, que dos grandes príncipes, dos grandes palácios, são ou foram as sementes dos grandes museus. Então, os museus que a gente tem hoje, o Louvre, o Hermitage, a Galeria dele, o Uffizi, coisas assim, todos começaram como gabinetes de curiosidades desses príncipes, né, que passaram tudo, obviamente, depois para o Estado. Franz Ferdinand, até o nome de banda, mas não é. Franz e Ferdinand, né? São dois irmãos austríacos. O pai deles trabalhava para o príncipe de Liechtenstein. Viu que eles desenhavam muito bem desde pequenos, começou a incentivar. Depois, quando eles cresceram, foram os dois para a Inglaterra. O Franz ficou em Londres, no Kew Gardens, ficou 40 anos como ilustrador do Kew Gardens. E o Ferdinand foi para Oxford, trabalhou lá, fez várias viagens, fez uma viagem à Austrália com o Capitão Flinders. Nessa viagem, por exemplo, ele ilustrou aqui esses dragões marinhos, né? Você olhava assim e falava, não é possível, esse bicho não é desse jeito. Mas eu vi esse bicho no Oceanário de Lisboa, a hora que eu vi, falei, meu Deus, é igualzinho a pintura do Ferdinand, né? É exatamente a mesma coisa. O bicho parece uma planta. E a pintura deles é incrível, né? Porque você tem aqui a planta, a flor, toda a dissecação, né? Com um nível de detalhe absolutamente fantástico. Essas pranchas aqui são mais ou menos desse tamanho, são quase 50 por 70 centímetros, são bastante grandes. E os dois foram excelentes, é difícil decidir qual dos dois era melhor. Harry Walter Bates, já ouviram falar dele também? Já ouviram falar de mimetismo batesiano? Então, o mimetismo batesiano foi do Harry Walter Bates. Aqui sou eu, na biblioteca lá do Museu de História Natural de Londres, que você pode agendar, vai lá e fala, quero ver isso, você vai e pega, você chega lá, os livros estão todos separados, aí você põe uma luvinha para manipular ali as coisas, porque você tem pranchas de 1700 e qualquer coisa, você pega assim, fica até tremendo quando fica na frente do negócio desse, mas é fantástico. Aí eu pedi para a secretária, tira uma foto minha aqui na frente, tá. Né? E aí eu vi o livro do Bates. O Bates ele veio para o Brasil com o Alfred Wallace, o mesmo Wallace do Darwin, né? O Bates ficou 11 anos viajando pela Amazônia, o Wallace ficou só 7 porque ele teve febre amarela e voltou para a Inglaterra, mas o Bates ficou 11 anos na Amazônia coletando espécimes, coletou mais de 14 mil espécimes, mandou todas para a Inglaterra. Desses 14 mil espécimes espécies que ele coletou, espécimes eram muito mais, desses 14 mil espécies, 8 mil eram novas para a ciência. E foi nesse tempo que ele ficou na Amazônia que ele viu a história das borboletas, né, que tinha determinado padrão, essas não eram palatáveis para os insetos e outras borboletas tinham o mesmo padrão, só que essas não tinham nenhum veneno, mas por terem o mesmo padrão, né, os passarinhos não comiam. Então, esse mimetismo, que veio a ser chamado de mimetismo batesiano, né, ele descreveu pelas observações que ele fez na Amazônia, né? E esses eram os cadernos de campo. Ele adorava besouros, né? Então, esses eram os cadernos de campo que ele pegava e desenhava. Então, esse daqui é o volume 1, tinha o volume 1, volume 2, né? Que ele desenhava os bichos e descrevia os bichos todos que ele coletava antes de mandar para a Inglaterra. E foi graças à venda dessa espécie que ele conseguiu se manter 11 anos aqui, né? Já agora, século XX, então a gente tem o Charles Tunnicliffe, que são também cadernos de campo do Tunnicliffe, né, que a grande especialidade dele eram as aves, que tem então também
se a gente for olhar aqui, tem uma observação fantástica em todas as marcas de campo, em todas as poses e comportamentos, né, que a gente tem de algumas dessas aves. Foi difícil escolher quem trazia, porque era gente demais. Margaret Mee, obviamente, não podia deixar de falar, né, porque deu a bolsa. Então, veio para o Brasil, porque uma irmã dela estava doente e não voltou mais. Ela ligou para o marido, isso em 1952. Falou assim, ou você vem, porque eu não vou voltar para a Inglaterra. Né? E aí ela veio e ficou aqui, fez 14 viagens pelo Amazonas. Os ingleses, amigos dela, você é louca, anaconda, índio, febre amarela, vai morrer que não sei o quê. Morreu num desastre de carro em Londres, quando ela estava indo da casa dela para o Kew Gardens para criar a Fundação Botânica Margaret Mee, né? Então, Londres pode ser mais perigosa do que a Amazônia. Bom, ilustração em paleontologia, que é uma outra área também que a gente pode ver que se tudo isso a gente podia fotografar, na paleontologia não, né? A menos que a gente veja um Tiranossauro Rex passando aqui no Cerrado, vai ser difícil de você fazer uma foto de um tiranossauro, né? Mas em paleontologia a gente tem vários animais que a gente pode representar aqui também, né? Mas, né, sério, né? A gente pode fazer uma reconstituição, né? Inclusive do ambiente baseado nos registros que a gente tem, né? Coisa que nenhuma fotografia poderia fazer. Por isso que muita gente fala, mas por que usa fotografia, tem scanner, tem não sei o quê. É o tipo de coisa que a gente não ia conseguir fazer com uma foto. Né? Bom, mas em toda essa parte de desenho e de ilustração, estou terminando já, né? Eu vejo nas aulas de ilustração as pessoas chegando com vários preconceitos. Por exemplo, eu não sei fazer uma linha reta. Ótimo, conhece uma coisa que chama régua? Aquilo é feito para fazer uma linha reta. A natureza não existe linha reta, então você não precisa saber fazer uma linha reta. E se você precisa, você tem uma régua para isso. Né? Só sei fazer desenho de boneco de pauzinho. Não tem problema nenhum. Dá para ver que é uma pessoa, passa a mensagem que você quer dar, então não tem problema nenhum ser um boneco de pauzinho. Sei fazer nem casinha, né? Isso daí é tudo coisa que eu escuto. Mas, né, de onde vem tudo isso? Por quê? Todo mundo aqui primeiro desenhou. Todo mundo desenhava, antes de falar. Depois a gente começou a falar, depois começou a crescer, aí começa, né? Às vezes alguém, até sem má intenção, olha para o desenho e fala, tá legal, mas não está tão parecido. Às vezes um comentário desse para uma criança trava a pessoa para o resto da vida e a pessoa acha que não sabe desenhar, o que não é verdade. Né? Se vocês me falarem, eu não tenho paciência de ficar 8 horas em cima de um desenho para ele ficar bom, como o Pedro fica, né? Aí vai fazer budismo primeiro antes de fazer ilustração, né? Porque o problema não é que não sabe desenhar, é que não tem paciência para fazer o desenho, né? Então o problema não é desenhar, né? Por quê? Todo mundo sabe desenhar. A gente desenhava antes de escrever. Só que a gente vai crescendo e aí o nosso, sabe aquele anjinho e o diabinho que fica assim? Fala, tá errado, tá feio, tá torto, não tá parecido, devia estar estudando bioquímica, por que tá desenhando, não sei o quê, entendeu? E aí você não consegue mais desenhar, né? Você não consegue mais desenhar e falar, não sei desenhar. E para. E se convence que não consegue desenhar. Mas desenhar é que nem tocar um instrumento, né? E eu não sei por que as pessoas não se cobram no instrumento como cobram no desenho. Depois da primeira aula de ilustração, todo mundo, tá horrível isso aqui. Eu falei assim, mas quem sai de uma primeira aula de piano e fala, puxa, eu não vou tocar no Carnegie Hall? Né? Quanto tempo você precisa estudar piano ou qualquer outro instrumento para ir tocar no Carnegie Hall? Você vai sair da primeira aula de desenho com um quadro que vai pendurar no Louvre? Não vai, né? É a mesma coisa, tem que praticar muita escala, tem que praticar muita coisa para ter um bom desenho, óbvio. Né? E por que a gente desenha? Para relaxar. Principalmente quando chega alguém da botânica e fala, pode fazer uns desenhos para uma tese? Posso, são quantos? São 15. Tudo bem. Para quanto você precisa? Para daqui 2 semanas. Chora. Né? Mas é só um desenho. Se é só um desenho, então você faz. Né? Porque quem não desenha não tem ideia do tempo que leva para fazer um desenho. Né? Então, é tudo menos relaxante quando você tem alguém que entrega essa quantidade de trabalho para você e você tem que fazer aquilo em 15 dias. Então, né, relaxar não é bem isso. Passar o tempo também, né? Muito. E passa mesmo. E às vezes a gente começa a desenhar e você não vê o tempo passar. Por que você não vê o tempo passar? Porque você está começando a usar outros circuitos no cérebro, que é o lado direito, né, que não mede a passagem do tempo, mas é o lado da criatividade. E aí você não vê o tempo passar porque você está no modus operandi do cérebro tal que você desenha sem saber. Então, por isso que a gente não vê o tempo passar.
Pode ser uma forma de expressar? Pode. E aprender. A gente não acha que desenho é uma forma de aprender. Eu, quando dava aula de imunologia, eu falava para as pessoas, vai ter prova do complemento, desenha a cascata do complemento. Pega uma cartolina desse tamanho e faz assim, célula, antígeno, anticorpo, separa, vai para... Sabe, a gente é muito visual. É muito mais fácil estudar desenhando, só que o nosso sistema educacional não privilegia isso, né? Infelizmente, é texto, 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 texto. Por quê? Né? Que eu falei para vocês, Leonardo da Vinci desenhava para aprender. Você acha que ele ia achar que algum príncipe ia pendurar um útero aberto com feto no castelo? É óbvio que ele não fez esse desenho para vender para alguém. Ele fez esse desenho para aprender como era aquilo. Como aquilo funcionava, os cadáveres que ele dissecava no subsolo da casa dele, né, com coisas no nariz por causa do cheiro e tudo, e fez esses desenhos maravilhosos que estão na biblioteca do Castelo de Windsor, que qualquer pobre mortal pode pedir para ver, agendar, né, combina lá com a bibliotecária e você vê isso daí, né, a maioria desses cadernos pertence à rainha. Era para estudar que ele fazia isso, né, não era para fazer uma coisa bonita, né. Por quê? Nós somos seres visuais, né? Então, por exemplo, nos nossos olhos, né, o cérebro, quase 50%, está envolvido com o processamento visual. Nos nossos olhos, 70% dos receptores sensoriais, né, dos nossos receptores sensoriais, estão nos olhos. E a gente precisa de 1/10 de segundo para atribuir um significado para uma imagem. 1/10 de segundo, né? Bem diferente de um texto. Então eu vou fazer uma coisa, eu estou passando o tempo, mas quase, né? Vou fazer uma coisa, eu vou passar um slide, vou marcar um tempo e vou tirar. E vocês vão me dizer o que tinha ali naquele slide, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que estava escrito ali? Pedra, ribanceira, pedra, estrada. Deu para entender, né? Pedra. Não deu para ver nada. Ok. E agora, e se eu puser isso daqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que vocês entenderam mais rápido? Imagina vocês a 120 na Gran Corniche ali em Mônaco, fazendo aquelas curvas assim, né? E ver uma placa daquele tamanho em francês, né? Não vai dar. Sem contar que isso daqui eu procurei no site da Coreia, do Japão, da China, da Rússia, do Brasil, da América do Norte, são praticamente todos iguais. Ou seja, isso independe de linguagem. Isso é uma mensagem visual universal, que é o que uma imagem tem que ser, né? Autoexplicativa. Então, quanto tempo vocês levaram para entender esse texto? Quanto tempo vocês levaram para entender isso daqui? É para isso que serve uma imagem, né? E também, 80% do que eu vejo e faço, eu lembro. 20% só do que eu leio e 10% só do que eu ouço. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês só vão lembrar 10% daqui a pouco, né? Mas, se vocês estivessem vendo e fazendo alguma coisa, vocês lembravam muito mais. Por que professor de zoologia e botânica põe vocês para desenharem na aula? Só para torturar? Não só, né? Mas, porque a hora que vocês têm que parar e desenhar uma planta, uma lâmina, um bicho, vocês estão olhando para aquele modelo de uma forma diferente. Como aquilo está construído, qual é a relação entre as partes, como é que é isso, como é que é aquilo. Mesmo que vocês desenhem só bolinhas nas aulas de anatomia vegetal. Mas vocês estão entendendo como é que aquilo ali é montado, como é que aquilo é formado, né? Bom, os infográficos, que é uma das coisas então que a gente faz lá no núcleo, tem justamente essa mensagem, né? Essa ideia. Você usar imagens visualmente atrativas com o mínimo de texto possível, mas que a hora que vocês olham, vocês já entendem metade da mensagem. Ficou curioso? Vai ler um pedaço daquele texto para entender o resto, né? Então a função do infográfico é isso. E além de infográfico, a gente tem diagramas conceituais, que são diagramas que podem mostrar um ciclo, pode mostrar o desenvolvimento de uma situação, né? Quer dizer, uma coisa sequencial, né? Também é outra forma da gente se expressar e de aprender usando desenho, né? Bom, então espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês o que é ilustração científica e para que serve, e obrigado pela atenção e pela paciência.